Pai do Senhor, como eu prometi, essa aqui é a segunda parte do vídeo sobre o tema vinho, né? Na parte um, eu fiz a introdução, fiz um breve comentário sobre o que eu tenho, fundamentado no vídeo aqui, que já me esclareceu sobre isso, né? Que o alvo de Deus é sempre fazer o homem ser santo, separar de tudo, mas infelizmente os líderes falsos, a Bíblia diz que nós temos guardai-vos dos cães, que são os líderes de igreja corrompida, que tem pacto com o diabo, ou foram enganados, eles querem sempre dar uma voltinha pro pecado, para a pessoa pecar. Por isso que muito quem vai para o inferno por causa da pequena coisa. Como a Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento na Bíblia, ele sempre chamado de mosto, ele sempre é símbolo do pecado. Diz que a Bíblia assim, purificai-vos do velho fermento, da lei, né? Aquelas coisas lá que, aqueles preceitos que obstavam a relação do homem com Deus. E aqui o negócio é vinho. Toda pessoa, a maior pessoa que eu conheço, que hoje é viciado, ele começou tomando um pouquinho de vinho. E alguns pastores, o pastor falou que não tem nada a ver. Eu tomei um vinhozinho, depois tomei 2 copos que tava bêbado, fui pra cerveja, cara. Então, meu amigo, se fosse Bíblia, o cara tomar um pouquinho, eu tenho controle, meu amigo. É assim, se não, não. Se por causa da minha comida, a Bíblia diz, o meu irmão pecar, nunca mais eu vou comer carne. Ou seja, o Espírito Santo não trabalha com meios termos. Ou é assim ou não é. Então, não é correto, o cara tomar só um pouquinho. Porque se uma pessoa vir lá tomando, ele vai pecar na sua consciência. E se você fizer uma investigação, perguntar para as pessoas, os caras que são viciados, eles começaram com o vinho. Foi assim que começou. Então, se um abismo chama outro abismo, Jesus jamais ia colocar uma coisa, fazer algo para levar um para o pecado. Que ele veio para libertar um do pecado, como é que ele criou o mecanismo para o homem pecar? Tá fora. Então, eu vou iniciar aqui na parte um. Em vez de eu começar pelo Novo Testamento, eu vou falar aqui o estudo sobre vinho no Novo Testamento, que na Bíblia Pentecostal, nós temos tudo maravilhoso sobre isso aí, esclarecedor. É você que é assembleano, meu amado pastor, não pare de ensinar a todos, o povo está enganado hoje. Então, como eu disse aqui, nós temos 2 estudos na Bíblia Pentecostal. Eu falei, o segundo é na página 1573, que fala sobre Jesus transformar água em vinho, e o outro é na página, deixa eu ver aqui, 1517, é por onde eu vou começar, e depois eu vou passar lá pro Velho Testamento. Eu quero ler o texto que fundamenta aqui. Lucas 7:34 e 33:34, perdão. Porque vejo João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho. João Batista era nazireu, que não tomava nenhum tipo de vinho. Até o vinho natural, o suco da uva, ele não bebia, por isso que ele não bebia. É isso que Jesus está falando aqui. E dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe. E dizeis, aí está um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Isso aqui é Cristo que falou. Aí tem uma pergunta aqui. Vinho, fermentado ou fermentado? Segue-se um exame da palavra bíblica mais comumente usada para vinho. A palavra grega para o vinho, em Lucas 7,33, é oinos, O-I-N-O-S. Oinos pode referir-se a 2 tipos bem diferentes de suco de uva. 1. Suco não fermentado. E 2. Vinho fermentado ou embriagante. Esta definição apoia-se nos textos abaixo. Então vamos lá. A palavra grega oinos era usada pelos autores seculares e religiosos antes da era cristã e nos tempos da igreja primitiva em referência ao suco fresco de uva. Tem uma enciclopédia do Aristóteles de meteorológica na página 387 B13. Temos também outra, achei isso no Google. Anacreontes, 500 anos de Cristo, ele escreve: esprema a uva, desde sair o mosto, que aqui é o vinho. Ode, também Nicandro, no século II a.C., ele falou o seguinte: ele escreve a respeito disso, espremer uvas, e chama de oinos o suco mais produzido. Pápias, entre o ano 60 e 130 depois de Cristo, um dos pais da igreja primitiva, menciona que, quando as uvas são espremidas, produzem jarros de oinos. Citado por Ireneu contra as heresias, né? Uma carta em grego escrita em papiro fala da palavra vinho oinos. Ele fala assim: no tanque de espremer oinos. Tem outro também aqui, Anteneu, no ano 200 depois de Cristo, fala de um vinho doce, que é chamado vinho doce, ou também fala o termo oinos, que não deixa pesada a cabeça, ou seja, não deixa o cara embriagado.
Anteneu, na enciclopédia Banquete, na página 157, também fala sobre isso. No outro lugar, Anteneu escreve a respeito de um homem que colhia uvas, e diz assim, abre aspas, acima e abaixo pegando óinos no campo. Para considerações mais pormenorizadas sobre o uso de óinos pelos escritores antigos, nós temos que ver aqui uma enciclopédia de Robert Patitchell, o emprego da palavra vinho no Antigo Testamento, né, que ele fez uma dissertação no Seminário Teológico em Dallas em 1979. Vamos então ao tema que a Bíblia fala aqui. Os eruditos judeus que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, cerca de 200 anos antes de Cristo, empregaram a palavra oinos para traduzir várias palavras hebraicas que significam vinho. Em outras palavras, os escritores no Novo Testamento entendiam que oinos pode referir-se ao suco de uva com ou sem fermento. É um termo genérico. O contexto vai explicar para você se é bíblico ou não é bíblico. Terceiro tópico. Quando a literatura grega secular e religiosa, o exame dos textos do Novo Testamento revela que óinos pode significar, abre e fecha aspas, vinho fermentado ou não fermentado. Em Efésios 5,18, o mandamento diz, não vos embriagueis com óinos. Refere-se ao vinho alcoólico. Por outro lado, em Apocalipse 15,19, Cristo é descrito pisando o lagar, que é o local onde se pisava espremendo com os pés. Em Isaías 16,10 também, e Jeremias 4, 3, 48, 32, 33, tem uma nota que eu vou ler depois, fala também sobre isso aqui. Em Apocalipse 6,6, óinos refere-se às uvas da videira como uma safra que não deve ser destruída. Logo, para os crentes dos tempos do Novo Testamento, vinho, ou seja, óinos, era uma palavra genérica que podia ser usada para duas bebidas distintas diferentes, extraída da uva, o vinho fermentado e o não fermentado. Então, o termo óino aqui, ele se refere tanto ao vinho embriagante como não. Aí o contexto nós temos que ler para entendermos o que é que Jesus está falando e o que é que a Bíblia diz, para nós tomar uma posição bíblica e não histórica. O quarto tópico. Finalmente, os escritores romanos antigos explicam com detalhes vários processos usados para tratar o suco de uva recém-espremido, especialmente as maneiras de evitar sua fermentação. Então, Colúmela, ele tem esse enciclopédia da agricultura grega, diz o seguinte, sabendo que o suco de uva não fermenta quando mantido frio abaixo de 10 graus, e livre de oxigênio, escreve a seguinte maneira, abre aspas, para que o suco de uva sempre permaneça tão doce como quando produzido, siga essas instruções. Ele diz lá, depois de aplicar a prensa às uvas, em vez de ser um lugar expensável, separe o mosto mais novo, isto é, suco fresco, coloque-o numa vasilha, que é chamado ânfora novo, ou no vasilhame novo, tampe-o bem e revista-o muito cuidadosamente com piche, para que não deixe a mínima gota de água entrar. Em seguida, mergulhe-o numa cisterna ou tanque de água fria e não deixe nenhuma parte da ânfora ficar acima da superfície. Tire a ânfora depois de 40 dias, serão 3 meses, 1 mês e 10 dias. O suco permanecerá doce durante um ano. Então aqui, o historiador romano Plínio, no século I depois de Cristo, escreve, abre aspas, tão logo tiram o mosto, ou seja, o suco de uva, do lagar, colocam-no em tonéis, deixam ele submerso na água até passar a primeira metade do inverno, quando o tempo frio se instala. Este método deve ter funcionado bem e na terra de Israel. Nós lemos em Deuteronômio 8, 17, Deuteronômio 11, versículo 11, 12, Salmos 65, 9, 13, eles adotam mais ou menos esse processo. Outro método de impedir a fermentação das uvas é ferver e fazer um xarope. Aqui, historiadores antigos chamam esse produto de vinho ou óinos. O cônego Farrar, na sua Smith Bible Dictionary, na página 747, ele diz o seguinte, que os vinhos, abre aspas, assemelham-se mais a xarope. Muitos deles não eram embriagantes. Ainda, o Novo Dicionário da Bíblia, na página 1665 da CPAD,
Observa que sempre havia meio de conservar doce o vinho durante o ano inteiro. Aí vamos falar aqui, vou introduzir um pouquinho sobre o uso do vinho na ceia do Senhor. Jesus usou uma bebida fermentada ou não fermentada de uvas ao instituir a ceia do Senhor. Nós temos essa referência em Mateus 26, de 26 a 29, Marcos 14, 22 ao 25, Lucas 22, 17 ao 20 e 1 Coríntios, que nós bastante aplicamos texto aqui na Assembleia, 11 do 23 ao 26. Pergunta: os dados abaixo levam à conclusão de que Jesus e seus discípulos beberam no dito ato suco de uva não fermentado. Por quê? Vamos chegar juntos. Nem Lucas, nem qualquer outro escritor bíblico empregava a palavra vinho, seja do grego oinos, no tocante à ceia do Senhor. Os escritores dos 3 primeiros evangelhos empregam a expressão fruto da vide. Você vai ver em Mateus 26, 29, Marcos 14, 25 e Lucas 28, 18. Pega sua Bíblia em grego, eu entendo um pouco de grego, e lê nessas referências que eu estou citando aqui. O vinho não fermentado é o único fruto da vide, primeiramente natural, contendo aproximadamente 20% de açúcar e nenhum álcool. A fermentação destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado não é produzido pela videira, porque ele é produzido também no contato com o oxigênio e ele é prensado para ele poder fermentar. Por isso os caras colocam lá, se você for no Rio Grande do Sul, onde eles fazem vinho, conversa com o gaúcho, procura saber da agricultura, que vê como é que eles fazem para o vinho ficar embriagante. No estado natural, não deixa neguinho bêbado, ok? Então, eu vou ler mais um tópico e vou para a terceira parte. Jesus instituiu a Santa Ceia quando ele e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa, que é a palavra do grego pachá, seja passar. A lei da Páscoa em Êxodo, capítulo 12, do 14 ao 20, proibia, durante a semana daquele evento, a presença de Sheor, ou Seor, em Êxodo 15 e 20. A palavra hebraica para fermento, que no grego é chamado de mostos. Quer dizer, ou qualquer agente fermentador. Seor, no mundo antigo, era frequentemente obtido da espuma espessa da superfície do vinho quando em fermentação. Além disso, o termo hametés, isto é, qualquer coisa fermentada, era proibido na Bíblia, em Êxodo 12, 9 e Êxodo 13, 7. Eu vou parar por aqui, porque eu só posso gravar 15 minutos na minha câmera, então eu vou partir para a terceira parte. Mas de antemão, a gente é muito claro aqui, está levando para mostrar que Deus não transformou a água em vinho embriagante. Medite nisso, meu amado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus te abençoe.